History Secrets. Vivemos um momento de enorme tensão no sistema internacional. E algumas análises sugerem que estamos entrando em um período que lembra perigosamente os momentos que antecederam as grandes guerras mundiais. Mas por quê? O que exatamente está mudando no mundo? Uma possível interpretação parte da observação de que a ordem internacional construída após a Guerra Fria está se dissolvendo. Durante décadas, os Estados Unidos se enxergaram como o principal garantidor de uma ordem internacional baseada em regras UN. Nesse sistema, instituições multilaterais e alianças militares funcionariam como mecanismos de coordenação global. Os Estados Unidos atuariam como uma espécie de árbitro. Ou, como alguns críticos dizem, como o policial dessa ordem. Mas, segundo algumas análises recentes, essa visão está mudando rapidamente. Documentos estratégicos publicados pelo próprio governo americano indicam uma transição clara. A prioridade agora não seria mais preservar uma ordem internacional universal. A prioridade seria defender interesses nacionais diretos. Essa mudança parece particularmente evidente na forma como Washington voltou a enfatizar um conceito histórico. A doutrina Monroe, uma doutrina formulada ainda no século XIX. A ideia central da doutrina Monroe era simples. O hemisfério ocidental deveria permanecer sob influência estratégica dos Estados Unidos. Potências externas não deveriam expandir sua presença política ou militar na região. Durante muito tempo, essa doutrina parecia ter perdido relevância no mundo globalizado. Mas algumas interpretações sugerem que ela está retornando ao centro da estratégia americana, especialmente diante da crescente presença da China na América do Sul. Nos últimos anos, Pequim ampliou significativamente seus investimentos na região. Projetos de infraestrutura, acordos comerciais, financiamentos para grandes obras. Para muitos países sul-americanos, esses investimentos representam oportunidades de desenvolvimento. Estradas, portos, ferrovias, projetos energéticos. Mas, sob uma perspectiva geopolítica, alguns estrategistas americanos enxergam essa expansão com grande preocupação. A presença econômica pode se transformar, no futuro, em influência política e estratégica. E isso, segundo essa leitura, representaria uma ameaça à primazia histórica dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. É dentro desse contexto que alguns observadores interpretam a crescente tensão envolvendo a Venezuela. Nos últimos anos, a região do Caribe passou a registrar maior presença naval americana. Movimentos que alguns analistas veem como parte de uma tentativa de reafirmar controle estratégico sobre a região. Essa situação cria um dilema geopolítico delicado, porque pressões sobre países da região podem gerar reações em cadeia. Governos sul-americanos tendem a ser extremamente sensíveis a qualquer sinal de intervenção externa, especialmente devido ao histórico de intervenções políticas durante o século XX. Assim, um conflito aparentemente localizado poderia gerar consequências muito mais amplas. E essa possibilidade de reação em cadeia é justamente o que preocupa alguns analistas. Ao mesmo tempo, outro grande foco de tensão continua no leste europeu. A guerra entre Rússia e Ucrânia transformou-se em um dos conflitos mais importantes da atualidade, e também em um ponto central da rivalidade entre potências. Mesmo quando batalhas específicas entram em fases de menor intensidade, o conflito permanece inserido em um contexto muito maior. Um contexto de disputa estratégica entre Rússia, OTAN e União Europeia. Alguns analistas argumentam que a Europa teme que um acordo de paz permita à Rússia consolidar ganhos territoriais e, posteriormente, reorganizar sua posição estratégica na região. Por isso, segundo essa interpretação,
Certos governos europeus defendem a continuidade do apoio militar à Ucrânia, mesmo diante de enormes custos econômicos e políticos. Enquanto isso, um terceiro foco de tensão permanece ativo no Oriente Médio: a rivalidade entre Israel e Irã. Uma rivalidade que se manifesta por meio de conflitos indiretos, ataques limitados e disputas de influência regional. Esse conjunto de crises simultâneas levanta uma questão preocupante. O sistema internacional estaria entrando em uma fase de transição estrutural? Uma fase em que a ordem global construída após a Guerra Fria deixa de funcionar? Historicamente, momentos de transição de poder costumam ser períodos perigosos. Quando a distribuição de poder entre grandes potências muda rapidamente, o sistema internacional frequentemente tem dificuldade em se adaptar. Durante décadas, o mundo viveu sob uma ordem amplamente dominada por uma única potência. Mas essa configuração parece estar se transformando em algo mais complexo. Um sistema multipolar, com vários centros de poder competindo simultaneamente. Nesse tipo de cenário, surgem novos dilemas. Como estabelecer regras aceitas por todos? Como garantir estabilidade estratégica? Como evitar que disputas regionais se transformem em confrontos globais? Essas perguntas ainda não possuem respostas claras. Isso aumenta a sensação de incerteza que muitos observadores percebem no cenário internacional. Algumas narrativas políticas tentam simplificar essa realidade complexa, transformando conflitos geopolíticos em histórias morais simples. O bem contra o mal. Democracia contra autoritarismo. Civilização contra barbárie. Mas análises mais estratégicas sugerem que a realidade costuma ser muito mais complicada. Grandes potências raramente agem apenas por princípios ideológicos. Elas também respondem a interesses estratégicos, recursos, comerciais, equilíbrios de poder. E quando diferentes potências acreditam que sua segurança ou prosperidade está ameaçada, o risco de conflito aumenta, mesmo quando ninguém deseja uma guerra total. Esse é um padrão recorrente na história. Quase todas as grandes guerras começaram como conflitos limitadosos, disputas regionais, crises diplomáticas, intervenções aparentemente controladas. Mas, gradualmente, novas alianças eram acionadas. Novos atores eram envolvidos. E a escalada tornava-se cada vez mais difícil de controlar. Essa dinâmica levanta uma questão inquietante. Será que o mundo atual está caminhando para um cenário semelhante? Ou ainda existem mecanismos capazes de evitar uma escalada global? Essa pergunta permanece em aberto. E talvez seja justamente essa incerteza que define o momento histórico em que vivemos. A transformação do sistema internacional não envolve apenas conflitos isolados. Ela envolve algo mais profundo. Uma mudança estrutural na forma como o poder está distribuído no planeta. Durante grande parte do período pós-Guerra Fria, o sistema internacional foi dominado por uma única potência: os Estados Unidos. Sua superioridade militar, tecnológica e financeira criou uma estrutura global relativamente estável, mas também profundamente assimétrica. Esse período é frequentemente descrito como o momento unipolar da história. Uma fase em que Washington possuía a capacidade de projetar poder em praticamente qualquer região do mundo e influenciar diretamente as principais instituições internacionais. No entanto, nas últimas 2 décadas, essa estrutura começou a mudar. Novos centros de poder emergiram, especialmente na Eurásia. A China transformou-se em uma das maiores potências industriais da história. Sua economia tornou-se central para cadeias globais de produção. E sua presença financeira expandiu-se para dezenas de países.
Ao mesmo tempo, a Rússia procurou reconstruir sua capacidade estratégica após o colapso da União Soviética, reforçando suas forças militares, reorganizando sua política externa e buscando novos parceiros geopolíticos. Esse processo levou muitos analistas a falar em uma nova configuração de poder, um sistema multipolar, onde várias potências disputam influência simultaneamente. Mas essa transição levanta um problema clássico da geopolítica. Como as potências estabelecidas reagem ao surgimento de novos rivais? Historicamente, esse tipo de momento costuma gerar tensões intensas. Algumas interpretações sugerem que estamos observando algo semelhante hoje. Uma competição estratégica cada vez mais intensa entre blocos de poder. De um lado, o eixo tradicional atlântico, Estados Unidos e aliados europeus. De outro lado, uma aproximação crescente entre potências do continente euroasiático, Rússia, China, Irã e, em certos contextos, Índia e outras economias emergentes. Essa aproximação não significa necessariamente uma aliança perfeita. Esses países possuem interesses diferentes e frequentemente competem entre si, mas compartilham uma preocupação comum: evitar que uma única potência domine o sistema internacional. Nesse contexto, um conceito geopolítico antigo voltou a ganhar relevância: a chamada teoria do Heartland. Formulada no início do século XX pelo geógrafo britânico Halford Mackinder, essa teoria sugeria que o controle do centro da Eurásia poderia determinar o equilíbrio global de poder. Segundo essa visão, quem controlasse o coração do continente euroasiático teria vantagem estratégica decisiva. Durante décadas, estrategistas britânicos e americanos interpretaram essa ideia como um alerta. Nenhuma potência deveria dominar o continente euroasiático. Caso contrário, essa potência poderia combinar recursos naturais gigantescos, população massiva e infraestrutura continental, criando uma força capaz de rivalizar com qualquer poder marítimo. Segundo algumas interpretações históricas, essa lógica influenciou várias estratégias de contenção ao longo do século XX. Primeiro contra a Alemanha, depois contra a União Soviética, e agora, possivelmente, contra a ascensão chinesa. Nesse cenário, a Eurásia volta a ser vista como o principal tabuleiro estratégico do planeta. Um espaço onde diferentes projetos de integração econômica competem entre si. A China promove sua iniciativa Cinturão e Rota, uma vasta rede de infraestrutura que conecta a Ásia, Europa e África. Ferrovias, portos, corredores logísticos. A Rússia, por sua vez, busca fortalecer rotas energéticas e corredores comerciais que atravessam seu território, ligando o norte da Eurásia ao sul do continente. E no centro dessas rotas estratégicas surge um país com enorme importância geopolítica: o Irã. Diversos projetos de integração regional passam por território iraniano. Corredores comerciais entre Ásia Central e Oriente Médio. Rotas que conectam Rússia ao Oceano Índico. Projetos que ligam Índia, Europa e Oriente Médio. Por essa razão, alguns analistas consideram o Irã um verdadeiro pivô geopolítico, um ponto de interseção entre diferentes sistemas de comércio continental. Se essas redes econômicas se consolidarem, elas poderiam reduzir a dependência global de rotas marítimas tradicionais, rotas historicamente dominadas por potências navais. E isso levanta uma questão estratégica profunda. Se um sistema continental de comércio se fortalecer na Eurásia, qual será o papel das potências marítimas tradicionais? Alguns analistas argumentam que esse cenário representa um dos maiores desafios geopolíticos do século XXI, porque ele pode alterar completamente a estrutura econômica global.
E quando grandes transformações estruturais ocorrem no sistema internacional, o risco de conflitos aumenta. Não necessariamente porque alguém deseja a guerra, mas porque diferentes potências percebem ameaças existenciais. É nesse ponto que muitos observadores começam a falar sobre um possível ciclo histórico. Momentos em que sistemas internacionais entram em crise e novas ordens globais precisam emergir. Ao longo da história, essas transições raramente ocorreram de forma tranquila. Frequentemente foram acompanhadas por grandes conflitos, guerras que redefiniram fronteiras, reorganizaram alianças e criaram novas regras internacionais. Mas isso não significa que um conflito global seja inevitável. A história não é um destino pré-determinado. Sociedades aprendem, instituições evoluem, e líderes políticos podem escolher caminhos diferentes. Ainda assim, os sinais de tensão crescente em várias regiões do planeta fazem muitos analistas observar o presente com preocupação. Porque quando múltiplas crises se acumulam simultaneamente, o sistema internacional torna-se mais frágil. Pequenos eventos podem desencadear grandes reações, e alianças complexas podem transformar conflitos locais em disputas muito maiores. Essa é a lógica que muitos historiadores identificam ao estudar o início das grandes guerras do passado. Eventos aparentemente isolados, que desencadearam processos difíceis de conter. A grande pergunta que permanece é simples. O mundo conseguirá atravessar essa transição sem repetir os erros da história? Ou estamos apenas no início de uma nova fase de confrontos entre grandes potências? Essa resposta ainda está sendo escrita pelos acontecimentos do presente e pelas decisões que líderes e sociedades tomarão nos próximos anos. Quando analisamos a história das grandes potências, um padrão aparece repetidamente. Momentos de grande transformação raramente ocorrem sem tensão. E muitas vezes, essas tensões surgem justamente quando uma ordem internacional começa a perder estabilidade. Durante décadas, o sistema internacional funcionou sob um conjunto relativamente claro de regras. Mesmo com conflitos regionais, havia uma estrutura global relativamente previsível. Instituições multilaterais, acordos econômicos, equilíbrios militares. Mas quando novas potências emergem, esse equilíbrio começa a mudar, e as regras que antes pareciam naturais passam a ser contestadas. Alguns analistas argumentam que estamos exatamente nesse tipo de momento histórico. Uma fase em que diferentes centros de poder começam a redefinir suas posições e a buscar maior autonomia dentro do sistema internacional. Isso se torna especialmente visível quando observamos o crescimento de blocos econômicos alternativos. Entre eles, um dos mais discutidos atualmente é o grupo conhecido como BRICS. Formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo passou a atrair cada vez mais interesse de outros países, especialmente de economias emergentes. Para muitos desses países, o BRICS representa uma tentativa de equilibrar a estrutura financeira global, criando instituições alternativas, sistemas de financiamento próprios e novos mecanismos de cooperação econômica. Essa tendência também aparece em discussões sobre comércio internacional. Diversos países vêm buscando reduzir a dependência de uma única moeda dominante nas transações globais. Uma mudança que, se avançar significativamente, pode alterar profundamente o funcionamento do sistema financeiro internacional. Isso ocorre porque a moeda utilizada no comércio global possui enorme impacto estratégico. Ela permite financiar déficits, influenciar fluxos de capital e projetar poder econômico muito além das próprias fronteiras. Quando países começam a explorar alternativas a esse sistema,
Eles não estão apenas fazendo escolhas financeiras. Estão também redesenhando o equilíbrio de poder global. Essa transformação ocorre ao mesmo tempo em que conflitos regionais continuam ativos em várias partes do planeta. E esses conflitos muitas vezes se conectam com disputas maiores entre grandes potências. No Oriente Médio, por exemplo, rivalidades históricas continuam gerando instabilidade. A relação entre Israel e Irã permanece uma das mais delicadas do sistema internacional. Conflitos indiretos, disputas por influência, operações militares limitadas. Tudo isso cria um ambiente onde pequenas escaladas podem rapidamente gerar crises maiores. Ao mesmo tempo, novas alianças regionais estão sendo formadas. E projetos econômicos de grande escala passam a atravessar regiões historicamente instáveis. Quando rotas comerciais estratégicas passam por áreas de conflito, o risco geopolítico se intensifica. Porque diferentes potências passam a enxergar esses territórios como pontos críticos de segurança. Isso nos leva a outro padrão histórico importante. A ideia de que guerras frequentemente começam como operações limitadas, mas acabam se expandindo de forma inesperada. Governos muitas vezes acreditam que podem controlar a escalada, que um conflito será breve, ou que permanecerá restrito a um determinado território. Mas a história mostra que a realidade raramente segue esse roteiro. Alianças entram em ação. Reações políticas surgem. Pressões internas aumentam. E aquilo que começou como uma crise localizada pode rapidamente envolver múltiplos países. Foi exatamente esse tipo de dinâmica que marcou o início da Primeira Guerra Mundial. Na época, muitos líderes acreditavam que o conflito seria curto. Uma guerra rápida, limitada. Mas uma sequência de alianças militares transformou a crise inicial em um confronto continental. E depois, em uma guerra global. Hoje, alguns analistas temem que o sistema internacional possa estar novamente acumulando pontos de tensão semelhantes. Conflitos regionais, disputas econômicas, mudanças estruturais no equilíbrio de poder. Nenhum desses fatores isoladamente leva necessariamente a uma guerra mundial. Mas, quando vários deles acontecem ao mesmo tempo, o sistema internacional torna-se mais instável. Essa instabilidade cria um ambiente onde erros de cálculo se tornam mais perigosos. Decisões tomadas em momentos de crise podem gerar consequências muito maiores do que o esperado. E é exatamente por isso que tantos analistas observam o cenário global com atenção crescente. Porque estamos vivendo um momento de transformação profunda. A ordem internacional criada após o fim da Guerra Fria parece estar entrando em uma fase de transição. Uma fase em que novas regras ainda não foram totalmente definidas. E enquanto essas regras não se consolidam, o mundo atravessa um período de incerteza. Um período em que diferentes projetos de poder competem simultaneamente. Nesse tipo de momento histórico, o futuro permanece aberto. Algumas transições resultam em novas formas de cooperação. Outras acabam levando a confrontos prolongados. A grande questão é qual desses caminhos o mundo escolherá. E se as lideranças atuais serão capazes de navegar essa transição sem repetir as tragédias do passado. Porque a história demonstra uma coisa com clareza. Grandes transformações globais sempre testam a capacidade das sociedades de evitar a escalada do conflito. E é exatamente esse teste que parece estar diante de nós agora. Mas existe um ponto específico dessa transformação global que começa a ganhar cada vez mais atenção. A América do Sul. Uma região que, durante muito tempo, permaneceu relativamente distante dos grandes conflitos entre potências.
mas que agora começa a adquirir um peso estratégico crescente. Isso ocorre por várias razões: recursos naturais, rotas comerciais, e também pela posição geopolítica da região dentro do hemisfério ocidental. Entre todos os países da região, o Brasil ocupa um papel particularmente importante. Sua dimensão territorial, seu peso econômico e sua capacidade agrícola e energética. Tudo isso faz do país um ator central no equilíbrio regional. Ao mesmo tempo, as relações comerciais entre Brasil e China cresceram de forma extraordinária nas últimas décadas. A China tornou-se o principal parceiro comercial brasileiro, comprando grandes volumes de commodities agrícolas, minérios e outros produtos estratégicos. Essa parceria transformou profundamente o comércio internacional brasileiro, especialmente no setor agrícola. Durante muito tempo, os Estados Unidos foram grandes fornecedores de soja para o mercado chinês. Mas tensões comerciais entre Washington e Pequim abriram espaço para novos fornecedores. Nesse contexto, o Brasil passou a desempenhar um papel fundamental. A demanda chinesa por alimentos cresceu rapidamente. E o agronegócio brasileiro respondeu, expandindo sua produção e exportações. Essa transformação fortaleceu a relação econômica entre os dois países, mas também trouxe implicações geopolíticas importantes. Quando grandes fluxos comerciais se consolidam entre países, eles criam redes de interesse econômico, e essas redes muitas vezes acabam influenciando decisões políticas e estratégicas. Para alguns analistas, isso significa que a América do Sul se tornou uma peça relevante na disputa global entre grandes potências, especialmente entre Estados Unidos e China. A China busca garantir acesso a recursos naturais e mercadosio. Os Estados Unidos procuram preservar sua influência histórica no hemisfério ocidental. Esse cenário cria um ambiente delicado para os países da região, porque eles precisam equilibrar interesses econômicos e pressões estratégicas. Uma das possíveis fontes de tensão mencionadas por alguns analistas envolve a Venezuela. O país possui algumas das maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta. Historicamente, a Venezuela também ocupa uma posição geográfica sensível no Caribe, uma região próxima ao território americano e importante para rotas marítimas. Por essa razão, mudanças políticas ou conflitos envolvendo a Venezuela frequentemente atraem atenção internacional e podem gerar reações de diferentes atores regionais. Alguns cenários hipotéticos discutidos em análises geopolíticas consideram a possibilidade de escaladas envolvendo esse país, intervenções limitadas, pressões diplomáticas ou conflitos indiretos. Se uma crise desse tipo se aprofundasse, outros países da região poderiam se ver envolvidos, seja por alianças políticas, seja por preocupações com estabilidade regional. Nesse contexto, o Brasil poderia enfrentar um dilema estratégico: manter neutralidade, atuar como mediador, ou alinhar-se com determinados blocos de poder. Essa não seria uma decisão simples, porque cada escolha teria implicações econômicas, diplomáticas e de segurança. Além disso, qualquer crise regional ocorreria em um momento de grande tensão global, com rivalidades entre potências já presentes em várias partes do planeta. Essa combinação de fatores torna o cenário internacional atual particularmente complexo, porque múltiplos sistemas de disputa estão acontecendo ao mesmo tempo: conflitos regionais, rivalidades econômicas, mudanças estruturais na ordem global. Nenhum desses fatores isoladamente determina o futuro, mas juntos eles criam um ambiente de grande incerteza estratégica,
E quando o sistema internacional entra nesse tipo de fase, diferentes caminhos tornam-se possíveis. Alguns levam à cooperação. Outros levam à escalada de rivalidades. Por isso, muitos analistas consideram que estamos vivendo um momento decisivo da história contemporânea. Um momento em que a arquitetura global de poder está sendo redefinida. O resultado dessa transformação ainda não está determinado, mas suas consequências poderão moldar o sistema internacional pelas próximas décadas. Talvez essa seja a principal pergunta que emerge de toda essa análise. O mundo conseguirá reorganizar sua ordem internacional de forma pacífica? Ou estamos apenas no início de uma nova era de disputas entre grandes potências? A resposta, como tantas vezes na história, dependerá das escolhas feitas no presente. A história nunca revela todos os seus segredos. Entre ruínas, manuscritos esquecidos e civilizações perdidas, ainda existem perguntas que desafiam tudo o que pensamos saber. Talvez algumas respostas já tenham sido encontradas, mas muitas outras continuam ocultas. Este foi mais um documentário de Story Secrets. Inscreva-se no canal e continue explorando os mistérios mais profundos da história. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.